A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, aqui no YouTube. Nesse vídeo de hoje, tem como objetivo esse vídeo de hoje trazer subsídios teológicos aqui para você, professor, para você, aluno, ou para você também simpatizante do cristianismo que deseja aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Durante esse segundo trimestre de 2021, a EBD, a Escola Bíblica das Assembleias de Deus, está com um tema proposto para estar estudando na revistinha, que é produzida pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o tema sobre esse segundo trimestre vai falar sobre o Espírito Santo, ou os dons do Espírito Santo. E é interessante que hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre nós vamos comentar sobre a segunda aula do segundo trimestre de 2021. Essa aula está proposta a ser ministrada dia 11 de abril de 2021 em todas as Assembleias de Deus no Brasil, seja por vídeo ou seja presencial, estará ministrando. O tema que o comentarista propôs para nós nessa segunda lição do segundo trimestre, o tema é este: o propósito dos dons espirituais. E aqui eu começo com uma pergunta, e é até um pouco irônica, e brincando com vocês do outro lado. A pergunta é essa: qual é o propósito? Você já se perguntou? Qual é o propósito dos dons espirituais? Qual é o propósito dos dons ministeriais? Qual é o propósito dos dons de servir? Qual é o propósito para você que é continuismo, ou você que faz parte do continuismo, que é aqueles que acreditam que os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de servir ainda está em plena atividade? Nós que somos adeptos da teologia pentecostais, nós que somos pentecostais e que cremos que os dons foram para a igreja primitiva e são também para a igreja na atualidade, você já se perguntou qual é o objetivo dos dons espirituais? Então o comentarista ele vai trazer sobre isso. E é interessante que no texto áureo aqui, ele trouxe para nós, que está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar, ou seja, progredir neles, para a edificação da igreja. Veja só, há uma recomendação aqui do apóstolo Paulo para aqueles irmãos pentecostais, adeptos à teologia pentecostal. Para você, meu irmão, que é continuismo, ou seja, você que acredita que os dons espirituais são para os nossos dias, há uma recomendação do apóstolo Paulo. E qual é essa recomendação? Que nós devemos procurar ou desejar os dons espirituais. E é interessante que ele vai colocar ainda que nós devemos procurar a progredir neles, ou a crescer neles, ou seja, a evoluir nos dons espirituais. Ele está aqui recomendando à igreja, tanto de Coríntios como a igreja atual, que nós devemos procurar ter intimidade com o Espírito Santo, ter relacionamento com o Espírito Santo, porque através dos relacionamentos com o Espírito Santo, através de uma entrega a Deus, através de uma entrega a Cristo, a busca aos dons espirituais, enquanto mais nós procuramos a progredir, a conhecer, a mergulhar, a entender e a vivenciar os dons espirituais na nossa vida, ou quanto mais a igreja se envolve, procura de Deus os dons espirituais, mais Deus está disposto a derramar ou a manifestar os dons espirituais ou os dons do Espírito no nosso meio. E é interessante que o comentarista já logo aqui, tanto na introdução, ele já começa falando isso. Já logo aqui no primeiro tópico, ele vai falar sobre isso. Os dons não são para elitizar o crente. Então a primeira coisa que ele coloca aqui para nós, deu uma caidinha aqui. Então a primeira coisa que ele coloca aqui para nós
né? Primeira coisa que ele vai colocar aqui para nós é o que não seria o objetivo dos dons espirituais. Então o comentarista, querido professor, tá? Você quando estiver ministrando a sua aula, você quando adotar as suas metodologias, né, de ensino, a primeira coisa que o comentarista coloca aqui para nós, e essa revistinha ela é bem autodidática, ele coloca aqui para nós sobre isso, o que não seria o objetivo dos dons espirituais. E ele vai usar como exemplo a igreja em Corinto. Ele vai usar como exemplo os irmãos em Corinto. Como é do conhecimento de quase todos os cristãos, a igreja que estava em Corinto, Paulo escrevendo as suas duas cartas, mais específica, a primeira carta, ele vai dizer que a igreja de Corinto, nenhum dom lhe faltava. Apesar que não havia um objetivo aqui de colocar uma narrativa ou de colocar em ordem os dons, né, ou uma listagem, mas Paulo fala sobre esses dons e vai falar que nenhum dom, né, nenhum dos dons espirituais faltava à igreja de Corinto. A cidade de Corinto, quando nós olhamos o contexto histórico da cidade de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade muito idólatra, né? Uma cidade que as pessoas que compunham a sociedade faziam parte de escravos livres, né? E de alguns senhores, uma cidade que, por sua vez, era uma cidade entregue à idolatria, uma cidade muito idólatra. E é interessante que a igreja em Corinto, apesar de ser uma igreja que gozava dos dons espirituais, que era uma igreja que, a princípio, era uma igreja que tinha todos os dons, ou os 9 dons espirituais aqui, dentro desse contexto, se manifestava dentro da igreja, era uma igreja que, apesar de ser uma igreja espiritual, ao mesmo tempo era uma igreja carnal. E o comentarista ele usa justamente isso, né? Ele coloca aqui para nós no primeiro tópico, e no segundo subtópico ele vai falar o seguinte: uma igreja de muitos dons, mas carnal. Parece um paradoxo, porque principalmente entre nós pentecostal, né? Entre nós pentecostal criou-se muita ideia de ligar espiritualidade com os dons espirituais. Parece que enquanto mais a pessoa fala em língua estranha, enquanto mais ela profetiza, enquanto mais ela manifesta os dons espirituais, parece que o que acontece? Criou-se no nosso meio, né, a ideia que ser espiritual, que ser um homem pneumático, um homem espiritual, é um homem que tem um dom de variedade de língua, tem um dom de profecia. Então criou-se essa ideia. A ideia primária que nós aprendemos, ou que se passa, é enquanto mais manifestação dos dons, mais a pessoa é espiritual. E o comentarista ele coloca bem justamente isso, esse choque de realidade, né? Manifestações de dons não significa espiritualidade. E nós temos que pensar sobre esse assunto. É preciso, ou seja, é necessário que nós pensamos sobre esse assunto. Manifestações de dons não é sinal de espiritualidade. Pegando como base a igreja de Corinto. Porque nós vamos ver que a igreja de Corinto era uma igreja onde havia manifestação dos novos dons espirituais, não havia falta, mas era uma igreja dividida. Uma igreja dividida entre pessoas, entre pensamentos, né? Entre alguns que se auto-intitulavam que era de Paulo, outros se intitulavam que era de Pedro, outros se intitulavam que era de Apolos, e tinha outros que auto-intitulavam que era de Cristo. Veja, irmãos, então havia essa questão, né, dessa auto-espiritualidade, dessas divisões, de pensar que um estava acima do outro. Era uma igreja que tinha os dons espirituais, porém ao mesmo tempo era uma igreja dividida. Outra coisa que é interessante, que a igreja de Corinto, ela estava aceitando práticas, né, práticas de imoralidade, que nem mesmo no meio das pessoas ímpias, ou seja, das pessoas que não eram crente, havia aquele tipo de prática, que havia aquele tipo de imoralidade. Veja, uma igreja
que parecia ser espiritual ou era espiritual, uma igreja que manifestava os dons, porém era uma igreja carnal. Era uma igreja que estava dividida, era uma igreja que não respeitava a ceia do Senhor, era uma igreja que as práticas sexual, ou havia uma falta de discernimento dentro da prática sexual, a ponto de não haver, a ponto que os próprios ímpios, no meio dos ímpios, não tinham. Outro fator interessante, como nós observamos também, a igreja de Coríntios, é que os irmãos, apesar de toda essa espiritualidade, não tinham se libertado ou ainda estavam se voltando às práticas de idolatria. Os irmãos em Coríntios, apesar de manifestar os dons espirituais, apesar de ser uma igreja onde havia manifestação de todos os dons espirituais, era uma igreja carnal. Então, o comentarista ele vai dizer já logo no início, né, que um dos objetivos, ou seja, um dos propósitos, ou seja, um dos propósitos dos dons espirituais não é colocar um irmão acima do outro. E ele coloca aqui também que manifestações dos dons espirituais não significa que esta igreja tenha a plena aprovação de Deus. Queridos irmãos, é algo que nós temos que refletir, que tem que pensar, porque isso é muito sério. Porque quando nós pensamos, ou quando nós levamos dentro de uma linha pentecostal, somos tendenciosos a acreditar que se a igreja estiver manifestando os dons espirituais, ou se a igreja estiver manifestando todos os dons, esta igreja tem a plena aprovação do Senhor. E quando nós vamos para a Escritura Sagrada, observamos que manifestações dos dons espirituais não significa total aprovação do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério. Os irmãos, desculpa aí, o celular está caindo um pouquinho, tá? Nós vamos aqui, estamos caminhando ainda no improviso, mas nós vamos melhorando aqui. Então, querido, nós precisamos de pensar sobre isso. Nós precisamos de refletir sobre esse assunto. Manifestações dos dons não significa que a igreja tem a aprovação do Senhor. A igreja de Coríntios, os irmãos eram homens que manifestavam, mulheres que manifestavam os dons espirituais, mas era uma igreja carnal. E uma segunda colocação que o comentarista coloca para nós, e nós precisamos de pensar aqui no terceiro tópico, no primeiro tópico, no terceiro subtópico, ele vai dizer o seguinte para nós, que os dons ou os dons não é um sinal de superioridade espiritual. Veja, irmãos, não é porque eu sou usado no dom de profecia, tá? Não é porque eu sou usado no dom de apóstolo, de mestre, de profeta, de exortar, ou dons de discernimento de espírito, e aí vai. Não é porque Deus me usa nenhum desses dons que isso faz de mim, ou seja, isso faz da minha pessoa ser superior ao meu irmão ou à minha irmã. Não é porque eu fui agraciado ou eu busquei um dom e Deus me usa nesse dom que eu sou superior. E aqui entra uma coisa muito perigosa que eu gostaria de falar com os irmãos, tá? Principalmente quando nós falamos do dom de profecia, algumas coisas. Tem pessoas que são usadas nos dons espirituais e começa a entender que elas são até maior do que o ministério da igreja. Tem pessoas porque ela é usada no dom de profecia, né? No dom de variedade de língua, no dom de discernimento, e ela começa a entender que ela é maior do que o pastor dela. Querido, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a nossa vida. Se você é usado nos dons espirituais, se você é usado num dos dons, e se você se considera maior do que o seu pastor, maior do que os obreiros da casa do Senhor, se você é usado em um dos dons e se considera maior do que qualquer irmão na igreja,
você já está totalmente equivocado. Porque o objetivo nunca foi e nunca será o propósito dos dons espirituais fazer da minha pessoa maior do que um dos meus irmãos. Então, dentro desse campo, nós precisamos de pensar. A primeira coisa, qual é o objetivo dos dons espirituais? Primeiro, o comentarista ele coloca o que não é objetivo. Ele coloca para nós aqui que manifestações dos dons espirituais dentro da igreja não significa que a igreja tem a aprovação do Senhor na sua totalidade, usando como referência a igreja de Corinto. Segundo, ele coloca aqui para nós que não é o propósito dos dons espirituais fazer de qualquer membro da igreja ser maior do que o outro. Então, tendo em vista que nós já fechamos o primeiro tópico e já entendemos, a princípio, que não seria o propósito, então nós vamos partir então para o segundo tópico, onde o comentarista vai trazer para nós qual seria então, o propósito dos dons do Espírito, dos dons espirituais. Então, quais seriam então os propósitos ou o propósito dos dons? No segundo tópico aqui, ele vai colocar aqui para nós, edificando a si mesmo e aos outros. Então, daqui para frente, nós vamos começar a entender qual é o propósito dos dons do Espírito, ou os dons espirituais. Daqui para frente, então, do segundo tópico, nós vamos começar a entender. E ele coloca aqui para nós quais seriam dos primeiros, objetivo, então, dos dons. E ele vai dizer o seguinte: edificar a si mesmo. Então, meu querido, a primeira coisa que eu aprendo, ou que nós aprendemos, então, qual seria o objetivo dos dons, então? Na prática, saindo da teoria para a prática, a primeira coisa, o primeiro objetivo dos dons é edificar a si mesmo. O comentarista coloca aqui para nós como referência a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 14, versículo 4, que vai falar justamente sobre isso, sobre o falar em línguas, o falar sobre o dom de variedade de língua, ou o dom, ou o falar em línguas estranhas. E ele vai colocar aqui para nós que aquele que fala em língua, o que ele faz? Ele edifica a si mesmo, ele traz como exemplo isso. Então, um dos primeiros objetivos dos dons é esse: edificar a nossa própria vida. Querido, então, o objetivo de Deus é salvar toda a humanidade. Todos nós fomos predestinados em Cristo Jesus, e aqui eu falo como armeniano, todos nós fomos predestinados em Cristo Jesus à salvação. Então, quando nós partimos desse princípio, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que um dos primeiros objetivos dos dons é esse: edificar a minha própria vida. Antes de eu edificar, ou antes de eu edificar a vida do meu irmão, o primeiro propósito dos dons é edificar a si mesmo. Então, ou seja, o primeiro propósito do dom é edificar a minha vida. É me levar a ter uma comunhão com o Pai. É me levar, através do Espírito Santo, ter uma comunhão com Cristo, ter uma comunhão. Os dons, então, a princípio, levam o cristão em primeira mão a ter uma comunhão. Ou seja, o primeiro propósito dos dons espirituais, ou dos dons, é edificar a nós mesmos. Então, antes de eu edificar o meu irmão, ou edificar a qualquer outro, o primeiro objetivo dos dons é edificar a mim mesmo. Quando nós partimos aqui, ele vai colocar aqui no segundo tópico e no segundo subtópico, ele vai edificar. Ele vai colocar o seguinte, o segundo propósito, então, dos dons. Ele vai dizer que o segundo propósito, então, dos dons é edificar os outros. Ou seja, primeiro, eu edifico a mim mesmo, ou seja, manifestações dos dons espirituais, ela tem como objetivo, em primeiro lugar, edificar a mim mesmo. Segundo,
edificar ao próximo, ou edificar o meu irmão. Então, o segundo propósito do dons é edificar ao próximo. E aí ele vai colocar aqui como terceiro objetivo, né, no segundo tópico e no terceiro subtópico, ele vai colocar para nós o seguinte: edificar ao não crente. E aqui é uma parte que eu acho mais interessante, é que Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, justamente ele vai falar sobre isso, né? Ele vai falar sobre justamente do falar em línguas, né? Quando toda a igreja está falando em língua ao mesmo tempo e entra um incrédulo, o que Paulo diz? Para Paulo, não é só uma questão aqui, irmão, de liturgia, não estou falando de liturgia, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas Paulo vai falar o seguinte, que quando um descrente, ele entra na igreja e quando todos estão falando em língua, aquela pessoa não vai ser edificada. Em que sentido? Ela vai ser até mesmo escandalizada, tá? Porque ele vai falar sobre justamente isso. O desejo dele é que todos falem em línguas, mas que tenham também intérprete, para que quando a pessoa é descrente ou ímpio, aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela entrar na igreja, que ela possa ser edificada. E é justamente isso, se aquele que fala em língua também interpreta, logo ele vai revelar, ou ele vai entregar uma mensagem de Deus para aquele descrente, ele vai entender o que a pessoa está falando e aquela vida será alcançada pelo Senhor. E é interessante, irmãos, que dentro desse segundo tópico, nós temos que aprender o seguinte, que não é o objetivo aqui não é trazer uma liturgia, ou seja, engessar a liturgia, porque nós confundimos muitas coisas. Nós confundimos adoração, nós confundimos manifestações do dom com liturgia. Muitas das vezes, muitos líderes, o que eles fazem? Eles reprimem os dons espirituais ou querem engessar a liturgia, querem engessar os dons espirituais dentro de uma liturgia, tá? O objetivo aqui não é esse. E muitas das vezes usa até mesmo a Bíblia, né, para justificar a liturgia. Isso aí chega até a ser infantil, né, da nossa parte, quando nós usamos a Bíblia Sagrada para justificar uma liturgia. Eu quero dizer para os irmãos, para os amigos, que não tem nenhuma liturgia hoje, nenhuma liturgia que nós praticamos dentro da igreja, tanto Assembleia, como Deus é Amor, qualquer outra igreja, não existe nenhuma liturgia, tá, que esteja 100% ligada à liturgia original. O tempo, esses 2000 anos, nós perdemos a liturgia original. O que nós temos são sombras, né? Quando vós se reunisse, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm profecia. Ali nós temos o que? Nós temos uma alusão ao assunto, mas ali não está traçada uma liturgia. Quando eu, nos tempos, principalmente agora, em pleno século XXI, eu quero dizer que a minha liturgia, ela faz parte da liturgia primitiva, eu estou totalmente equivocado. Da mesma forma que quando eu pego a ortodoxia que eu estou vivendo hoje, digo que essa ortodoxia ela é 100% original da igreja primitiva, eu estou equivocado. Veja, querido, nós temos mais de 2000 anos, né? Nós estamos aí na casa de 2000 anos de história de cristianismo. E quando eu digo que a minha ortodoxia, ela é a mesma ortodoxia da igreja primitiva, na verdade, eu não sei nem o que eu estou falando. Eu estou totalmente equivocado. E da mesma forma que quando eu quero usar a palavra para colocar a minha adoração, né, a minha liturgia, e dizer que a minha liturgia ela está 100% na palavra, ela está 100% com a igreja primitiva, eu estou totalmente equivocado. O que nós precisamos como obreiro, como líderes, como pastores, como mestre, é ensinar realmente, assim como Paulo ensinou a igreja de Corinto sobre o uso dos dons espirituais. Então nós como cristãos precisamos, como obreiro, como mestres,
de ensinar os nossos irmãos a respeito dos dons espirituais, do propósito, do objetivo, né? Mas dizer ou usar a Bíblia para reprimir ou para justificar uma liturgia, nós estamos totalmente equivocados. Então, meus irmãos, para a gente finalizar aqui o terceiro tópico, o comentarista ele traz para nós aqui o que é fundamental, né? A respeito do propósito do dom. Então, quando a gente fala sobre o uso do dom, é fundamental que a gente faça isso com amor, né? Todas as coisas na Bíblia Sagrada estão voltadas ao amor, porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho, ou o próprio Deus se esvazia da sua glória, na gnose de Cristo, e vem e morre na cruz do Calvário por nós. Então, a base, o alicerce para uma igreja ser abençoada e para que os dons sejam algo real e algo poderoso, algo que agrega em todos os seus aspectos dentro da igreja, seria a base o amor, né? Então, se queremos procurar ou se estamos à procura dos dons, temos que procurar como base ou como princípio o amor. É interessante que o comentarista coloca aqui, né, sobre a igreja de Corinto. E uma das coisas que eu quero finalizar aqui então, o terceiro tópico, que vai dizer que nós somos os dispenseiros, aqueles que têm acesso, né, à dispensa de Deus, aos dons espirituais, né, aos dons do Espírito, nós temos então acesso. E eu gostaria de finalizar aqui frisando algo interessante. Ainda que a Bíblia ela foi escrita dentro de uma cultura, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, foi escrito dentro de uma cultura onde a mulher não tinha voz ativa, onde a mulher, muitas das vezes, principalmente a cultura judaica, que preferia que não nascesse um filho do que nascesse uma mulher. Então a mulher, dentro desse período, ela não tinha uma voz ativa. Mas quando nós falamos de dons espirituais, ainda que aquele contexto talvez não permitisse essa interpretação, não permitisse essa hermenêutica, nós temos que sempre estar atualizando a hermenêutica. Ou seja, não tem como atualizar a Bíblia. O que está na Bíblia é aquilo ali, mas a hermenêutica sempre foi e sempre será atualizada. E dizer que as mulheres não têm voz ativa, ou dizer que os dons estão restritos só para o sexo masculino, é uma questão de falta de hermenêutica, tá? Então, quando nós aplicamos uma hermenêutica que desde o século XIX nos permite a pensar dessa forma, entendemos através das Escrituras Sagradas que os dons do Espírito não estão restritos simplesmente ao homem ou ao sexo masculino. Porque quando você fala sobre os novos dons espirituais, é fácil você falar que Deus abençoa, Deus usa o homem e a mulher. Quando você fala sobre os dons de servir, ainda é fácil você dizer que esses dons estão disponíveis para homens e para mulher. Mas quando nós voltamos aos dons ministeriais, nós temos que entender que os dons ministeriais, não nomenclatura, ainda que nomenclatura, né, muitas igrejas pensam diferente, mas os dons, ou seja, dom de apóstolo, dom de pastor, de mestre, né, de profeta, que são no aspecto dom, ele não está restrito à genitália masculina ou feminina, ele não está restrito a homem ou a mulher, não. Queridos, é uma hermenêutica errada e nós quase não paramos para pensar sobre isso. Os dons do Espírito não estão restritos a sexo masculino ou a sexo feminino, senão não é dom. Se houver restrição, você já pensou sobre isso? Caro professor, caro aluno, já estou finalizando aqui o vídeo, mas gostaria que você pensasse sobre isso. Se os dons estão restritos a sexo masculino ou sexo feminino, então esses dons não são para toda a igreja. Então, muitas das vezes, ainda que nós não afirmamos, mas aceitamos essa ideia. Muitas das vezes nós não falamos que o dom está restrito a um sexo, mas a nossa forma que agimos, nós restringimos isso, a questão do sexo masculino, a questão do sexo feminino. Ei, os dons do Espírito não teve
e nunca terá restrito a questão do sexo masculino ao sexo feminino. Ainda que no tempo de Cristo ou no tempo dos apóstolos, a questão social talvez inibia as mulheres a buscar esse dom. Não estou dizendo que elas não tinham. Ainda que elas sejam inibidas, elas sejam restritas, ou elas talvez não tinham liberdade de buscar algum desses dons, mas quando nós olhamos para a hermenêutica e para a Bíblia Sagrada, a teologia, a hermenêutica do século 21 não aceita essa interpretação, dizer que as mulheres estão restritas a algum ou só em parte aos dons espirituais. Então quero finalizar aqui, porque o tempo é curto, não quero ser cansativo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, professor, Deus abençoe você, meu irmão, abençoe a sua casa. Gostaria que você pensasse no que eu disse aqui nesse final. Os dons não estão restritos ao sexo masculino ou ao sexo feminino. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos dispenseiros, temos acesso aos dons, tanto homens como mulheres. Todos que se colocam na brecha ou que deseja, Deus usará cada um segundo a sua vontade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Um abraço.